Mais uma vez ao vivo com vocês aqui para mais uma transmissão de um podcast hoje muito especial com o empresário Ângelo Van. Então, hoje o nosso podcast ele tem um tema Eu S.A. E Ângelo Van vai nos ensinar aqui hoje, ele que é ex-pobre de engraxate a dono de múltiplas empresas, empreendedor, mentor de empresários. Então, hoje nós vamos aí aprender como nos melhorar como pessoa. E, Ângelo, é um prazer foi um prazer te conhecer, um prazer receber você aqui e agradecer essa sua generosidade de atender ao meu convite de gravar esse podcast para acrescentar conteúdo para a vida de empresários. E hoje eu trabalho com advogados iniciantes e tenho como propósito que eles se desenvolvam como empresários também. Então, hoje nós vamos ter essa super aula de como investir na maior empresa, no maior empreendimento que existe, que somos nós, né? O eu. Bem-vindo e obrigada mais uma vez por aceitar o meu convite. Obrigado, doutora Elisângela. Elisângela, amiga, minha irmã, né? E, na verdade, eu estou fazendo agora o que eu mais gosto na vida. Na verdade, já faz parte do meu propósito que eu defini há alguns anos, que é compartilhar conhecimento, história, desafios superados, e a gente se tornou mentor exatamente para que as pessoas ou evitem, né, ou saibam o que vão encontrar durante essa vida. E quando eu falo você é uma empresa, dá a impressão que a gente quer levar o CNPJ para dentro de casa, né, para dentro da vida particular. Pelo contrário. Na verdade, tem duas coisas na vida que a gente tem que entender e aceitar, né? E muitos não perceberam, nossos pais não contaram. O primeiro é que quando a gente nasceu, nós já nascemos com um legado, né? Alguns já nascem com o legado pronto, né? Herdeiro de negócios, famílias, heranças nesse mundo. Mas, no meu caso, né? Pai alfaiate, imigrante chinês, né? Mãe veio do Japão, pegou navio. Aquela vida de imigrante, um passado muito pobre financeiramente. Não tínhamos recursos materiais. Então, assim, eu não tinha um legado, né? Nem de família aqui no Brasil, mas desde pequeno eu decidi que não ia ter um futuro, vamos dizer assim, escasso, né? Eu não sei como eu tinha essa consciência no passado, nem sabia da existência da palavra ser rico. Ou seja, então todo mundo já herdou alguma coisa, ou no mínimo uma herança, né, de Deus Pai, de possibilidades infinitas, de ser alguém ou fazer algo na vida. E a segunda grande verdade, que talvez seja mais impactante, é que se você é uma empresa, ela funciona 24 horas por dia, você querendo ou não querendo, e o balanço só fecha no teu último respiro. Então, quando a gente está falando de legado novamente, né, o que você conseguiu construir, fazer, deixar, nem que seja uma mensagem para o mundo, nem que seja uma obra, né, que tua família possa ver, ou tua cidade, comunidade, possa usufruir, eu acho que isso é importante, essa nossa passagem aqui na Terra. No fundo, cada um veio, você sabe, tanto quanto eu, que nós viemos aqui para nos desenvolvermos, nos autodesenvolvermos. Aí já começa o princípio, né, do eu empresário, que é a autoliderança, né? Então, tem aquela frase que a empresa é a cara do dono, na verdade, é a máxima verdade, né? Pode depois entrar gestão, cultura, processos, mas assim, ela é reflexo do que você é. Então, se você tem um negócio, você vai montar, é a tua cara. Então, você ter uma empresa, no fundo, é você trabalhar você mesmo. Só que a gente não faz isso, né? A gente não aprende isso na faculdade. Mesmo as escolas de empreendedorismo não trabalham o Eu S.A., né? Quando eu digo eu, na verdade é você, cada um de nós. Sim. Né? Elisângela, Carlos, Maria, José, todo mundo que está assistindo a gente aqui. Aí você vai falar, Ângelo, você sempre pensou assim? Não.
Eu descobri isso alguns anos atrás, né? Isso foi mais forte. Eu estava fazendo as contas, fazem um pouco mais de 15 anos. Eu acho que nem você sabe, né, Elisângela? Eu fui convidado a ser CEO de uma multinacional na China. Uau. De uma marca que eu represento já há 30 anos, já tô com essa indústria já há bastante tempo, né? E como eu ajudei a trazer a marca para o Brasil, é uma marca europeia, francesa, eu ajudei a construir a fábrica. E eles estavam construindo uma unidade na China e precisavam de um CEO com sobrenome chinês, olho puxado, que conhecesse a marca, que tivesse construído uma indústria, que tivesse implantado a marca num país, só que num país muito maior do que o Brasil. Sim. Acredite se quiser, quem me formou quando eu entrei nessa empresa há mais de 30 anos, pegou o avião, cruzou o oceano e veio me buscar. Eu não fui, né? Não vou nem entrar agora na questão, uma história bem interessante, mas eu fiquei pensando, né? Como seria minha vida como CEO. E como eu trabalho também, um dos meus negócios, o principal, eu atendo uma multinacional. Todas as multinacionais, né, são empresas muito competitivas, muito aguerridas. Tudo é processo, qualidade, enfim. Os compliances. E eu falei, puxa vida, eu passo a semana inteira trabalhando isso, né? Para o meu negócio, né? Na verdade, para a multinacional. Mas eu falei, cara, eu não faço metade disso, acho que nem um quarto disso para a minha vida. Né? A gente fala tanto em cultura hoje nos negócios, né? Cultura antecede qualquer liderança, então as pessoas estão contratando líderes sem ter cultura instalada. E eu fiquei pensando, pô, qual é a cultura da minha casa? Qual é a cultura da minha família? Qual é a minha cultura? E eu fui buscar isso também, fui para a China, conhecer meu passado, fui para o Japão, conhecer meus antepassados, e tentar entender também por que eu fui parado no Brasil, né? Eu podia parar em todo país. Meu pai se enfiou no porta-avião inglês, rodou 1 ano e meio. Num porta-avião inglês, eu podia ter nascido no Egito, Nova York, África do Sul, e em Santos ele decidiu ficar. Que incrível. E também esse talvez seja um dos motivos, né? Não sei se foi o principal, de eu não ter ido para a China. E foi porque acho que o meu propósito é ajudar pessoas no Brasil. E só para complementar, Elisângela, eu fiz uma carta para Deus, né? Talvez algo em comum. E eu escrevi na carta, muito simples, muito singela, muito humilde, mas Deus entende, né? Sim. Aliás, ele entende por sentimento, não precisa ter palavra, mas aquilo tinha que entrar no oratório para receber orações todos os dias. E quando o religioso olhou aquela carta, ele falou, é isso mesmo? Ele falou, é. Ele falou assim, então você vai ter o maior patrocinador, que é o próprio Deus. Né? E sabe o que estava escrito na carta? Eu quero poder, através da minha existência aqui na Terra, né, minha sabedoria, meu conhecimento, minhas capacidades, o meu corpo, poder ajudar o maior número de pessoas. Aí um coach olhou um dia essa frase e falou, pô, mas não tem tempo, não tem local, não tem quantidade, está errado, né? Ele falou assim, mas eu não escrevi isso com sentimento de coach. Eu sou coach, tenho 3 formações em coach, eu escrevi isso com o sentimento de ajudar o próximo. Sim. E olha que coisa engraçada, né? Logo depois, né, isso já faz um tempo, logo depois, veio esse executivo, né, lá da Europa me buscar para levar para a China. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, olha, eu queria ajudar uma número de pessoas. O país que tem mais pessoas no mundo é a China, então acho que daqui a pouco vai vir alguém da Índia, né? E é isso, né? Para começar essa conversa, né? O sentido do Eu SA, né? Como você falou, nós somos a maior, melhor e mais importante organização que existe, né? Não é egoísmo, né? Você pode conversar com qualquer pessoa da segurança, né? Aeroportuária, né? A primeira máscara de oxigênio tem que ser para você, depois no teu bebê. Então, assim, tá na Bíblia, né? Primeiro a nós, depois o outro. Você não tira ninguém do fundo do poço se você estiver dentro. Exato. Você tem que estar fora para puxar alguém. Ângelo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Todas as pessoas, eu estou passando por um período de preparação, todas as pessoas passam necessariamente por esse processo de desenvolvimento para chegar ao ponto de hoje que você atingiu de ter recursos, ter liberdade financeira para ajudar pessoas, né?
E eu, sinceramente, queria muito tirar o chip de você, colocar em mim e estar pronta, mas não dá, a gente tem que passar pelo processo. Quando você escreveu essa carta para Deus, você já estava pronto? Conta pra gente. Ou foi antes, era um desejo e as coisas foram acontecendo? Olha, eu acho que a gente nunca está pronto, né? As pessoas que esperam para as coisas estarem prontas, esperam um momento, talvez até exista, mas comigo não foi assim, os negócios que eu... tipo assim, a mente vai primeiro e depois o corpo se lança, né? Quando existe um forte propósito, principalmente quando vai beneficiar pessoas, é aquilo que o religioso falou, você vai ter um maior patrocinador, e as coisas vão acontecendo, né? Se é uma boa causa e se vai beneficiar os outros. Então, é claro que você tem que estar preparado, algumas coisas você tem que ter estrutura, conhecimento, instrumento, você tem que ter às vezes o básico, mas a gente não pode esperar o melhor momento para que as coisas aconteçam. Então, os momentos vêm, eles aparecem, mas antes de tudo você já tem que estar na trilha. Então, eu acho muito importante que as pessoas, que nem as pessoas falam assim, Ângelo, como é que é ser coach? Como é que é ser mentor, né? Eu falei assim, simplesmente, oferece e vai atendendo. Né? Eu falei, mas quanto é que eu cobro? Não cobra nada, vai fazendo, porque você precisa da prática, né? O dinheiro é mais importante? Não, eu gosto disso como uma razão de vida. Então faz, depois você cobra. Depois você pergunta quanto você vai cobrar. Mas faça, né? Quando eu entrei na multinacional, que eu represento até hoje, eu não entrei por causa do emprego, eu não entrei por causa do salário, eu entrei por aprendizado. Eu queria trabalhar na multinacional, queria fazer carreira. Até o entrevistador no final ele perguntou, mas você não vai querer saber o salário? Eu falei, não. E eu fiquei muito feliz, porque ele falou, então faz o passaporte, né? Daqui a pouco você vai passar 2 meses na Europa. E tudo que eu queria era viajar para fora. Você falou sobre o lado financeiro, eu já queria entrar, se possível, né? Não sei quanto tempo a gente vai estar aqui nesse... eu queria falar sobre o tema, essa questão do eu SA, né? E existe assim, vamos definir algumas palavras, né? Por exemplo, assim, você ser dono, né, de uma empresa, e você ser presidente de uma empresa e você ser um CEO da tua empresa, tá? Seja você mesmo como pessoa física ou talvez do teu próprio negócio, né? Então, o dono, ele não caracteriza a gestão, ele não caracteriza eficiência, ele não caracteriza execução. Talvez sim, talvez não, mas você dono é você ser herdeiro, você é proprietário daquilo. Você ser presidente já coloca você numa esfera de autoridade de algo, né? Você sai um pouco de ser dono. O presidente hoje do nosso país não é dono do país, mas ele tem uma função executiva importante. Mas não é ele que executa, né? Quem executa são os ministros, né? Ele pode, como presidente, outorgar, legislar, você que é advogado sabe mais do que eu, mas até certos limites. Tanto que numa empresa, poucos sabem, um presidente está abaixo de um CEO, né? O que é um CEO? Né? É um termo em inglês, né? Ele já está hoje no linguajar, né, mundial, né? Seria chefe executivo de administração, Chief Executive Officer. Ele é um chefe, é um diretor administrativo. É a função maior de uma organização. E quando você fala isso numa empresa, hoje, as grandes corporações, então a gente brincando de ser gente grande, a gente fala, você também pode definir as várias áreas da sua vida em departamentos, onde você coloca um C-level em cada lugar. Então, por exemplo, você falou assim, falta de grana. Então, assim, numa empresa é área financeira. Então, a área financeira que quebra. Vendas não quebra nenhuma empresa. O marketing não quebra. A não ser que marketing invista totalmente errado, você não vender. Mas quem libera o dinheiro para o marketing é o financeiro. Então, a gente acha que financeiro, ele é muito importante. Tem uma estatística no Brasil que 7 a cada 10 trabalhadores brasileiros perdem quase 20% do tempo de trabalho pensando nas contas a serem pagas. Você sabia disso? Uau. É impressionante. Então, falta de dinheiro, ele afeta a eficiência. E falta de dinheiro no negócio, ele acaba com o negócio. Então, é muito importante. Aí eu falo assim, bom, você como CEO, né, do teu negócio chamado eu,
Você ter um diretor executivo é importante? Eu acho muito importante. Você parado tem custos. Você respira, você toma água, você dorme, você tem conta para pagar, você tem supermercado. Quem tem família tem escola, tem filho, material escolar. Você tem custo. Tem. Né? Então, assim, quem que vai liberar esse dinheiro? Quem vai guardar esse dinheiro? Quem vai multiplicar o dinheiro? O teu departamento financeiro. Então, você como CEO, né, você vai eleger ali, né, eles chamam de CFO, né, o Financial, com o teu braço direito mais importante. Na verdade, o braço direito de uma grande organização é o COO, né, que a gente, traduzindo no português, é o chefe operacional. Eu faço uma comparação, Elisângela, fala-se muito hoje em procrastinação. Sim. É uma palavra assim tão comprida, até difícil de falar, né? A gente não aprendeu isso na escola, não se fala em casa, né? Mas assim, procrastinador, procrastinação, tal. Eu não quero falar agora sobre a origem da palavra, né? Porque existe a preguiça e a procrastinação, né? Sim. Então, a preguiça ela faz parte do ser humano, a procrastinação é a malvada. Eu não vou falar agora porque que a gente procrastina, mas no caso das empresas, do negócio ou da sua vida, né? Se você procrastina ou se você deixa de fazer algo, a sua vida não acontece, simples assim. Sim. Não acontece, né? E quem é numa empresa, né, numa corporação, no Eu S.A., que você deve... na verdade, o principal braço direito, ou anda do lado do CEO, é o COO, não é nem o CFO. Então, é o operacional. Então, o chefe operacional de uma grande empresa é o cara que comanda, executa todas as ações do CEO. Então, o CEO manda, controla e planeja. A grande função do CEO, na verdade, é ter a visão do negócio, né? Ele tem também a função de multiplicar as coisas. Estou falando do CEO agora, tá? Né? Que eu comecei a falar vai virar uma sopa de letra agora, mas o CEO, ele tem a função de multiplicar e também de fechar departamentos no negócio. Então, falando sobre tua vida, né? Se você é o CEO, né? Que departamento você vai fechar a partir de amanhã ou ano que vem? Estamos chegando já do ano, né? Dá para fazer a listinha do que eu vou fazer, do que eu não vou mais fazer. Então, assim, o que na tua vida não anda, não acontece e te consome? Tempo, dinheiro, relacionamento, dor de cabeça. Você tem que fechar aquilo, né? Tem que resolver Se for algo que você tem que vender, vende. Né? Uma casa na praia só dá problema, o pessoal invade e não sei o quê, e só dá... Vende. É uma casa que faz parte do patrimônio pessoal e está te consumindo tempo. Né? Mas assim, o que você pode ir atrás? Então, esse pensamento do CEO, ele é importante nessa questão da visão, né? Do que eu vou fazer, do que eu vou fazer acontecer. Hoje fala-se muito, uma palavra, parece que hoje está muito em inglês aqui, mas até peço desculpas, né? Em equity. Equity, na verdade, é o que define o valor das empresas. O equity seria o lucro, né, projetado para X anos. Então, cada negócio tem uma projeção, 5, 7, 10, 20 anos. Hoje, a projeção de 20 anos é quase irreal nesse mundo tão caótico, mas, em média, aí, uma projeção para os próximos 7 anos, entre 5 e 10, né, eu chamo de valuation de um negócio, é uma coisa importante de você definir como o teu patrimônio pessoal. Agregar, né? Assim como a gente agrega valor a uma empresa, agregar valor à minha pessoa. Sim, quer dizer isso. Porque, só para finalizar, eu tenho uma frase que eu quero falar, na verdade, eu nem sei se eu ia ter um contexto para falar, então para não perder, eu acho uma frase muito importante, né? Que eu falo aqui até para os nossos amigos do Instagram, você não é a sua profissão. Você não é o seu diploma. Então, o teu CR é alguma coisa, né? Eu sou médico veterinário de formação, eu fiz medicina veterinária. É um diploma. Sim. Né? CRO. O meu é OAB. OAB, desculpa, OAB, tá? Então, às vezes as pessoas... tem algumas funções que a pessoa é profissional 24 horas, né? Porque o médico é médico 24 horas. Sim.
O policial, ele pode estar paisando ali, né, na praia, ele tá ali, tá? Mas agora as pessoas se confundem. Eu falo isso principalmente para os nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir. E eu ouço até hoje pessoas que falam assim, mas Ângelo, eu não sei o que eu faço da vida, porque o que eu faço já passou, eu não gosto, não me dá mais dinheiro, não me dá mais prazer, enfim. Eu falo assim, então, o que você quer fazer? Pois é, eu só sei fazer isso. Por que a pessoa fala isso? Porque ela se agarrou na profissão. Ela se agarrou no que ela faz. Então, o trabalho, ele é parte da nossa vida, ele não é a nossa vida. Eu descobri isso depois de 2 separações, 2 burnout, tá? E de uma úlcera perfurante, que é onde eu comecei a vomitar sangue. Tá brincando. E eu falei, se eu não me cuidar, eu vou morrer. O médico me falou isso, porque eu não acreditava. Com excesso de trabalho, né? Para mim, pensa no workaholic acelerado. Eu só pensava em trabalho. Se torna vício, né? E eu falei, poxa, eu preciso me cuidar. Aí eu comecei a me rever, eu comecei a ver que não era isso. Para isso que a gente tinha nascido, né? Então, cuidado para as pessoas não confundirem a profissão com a tua identidade, né? Hoje fala muito assim, essência, né? Você ser uma pessoa íntegra. E é isso, você parar e olhar no espelho, quase nu, e falar assim, quem sou eu? Ângelo, ontem eu estava ouvindo um advogado falar num programa Empreende Legal, Empreendedor Legal. E aí, ele estava falando assim, gente, tem advogado, ou até pessoas de outras áreas, isso serve para todo mundo. Vai pensar numa pós-graduação, pensa na sua... Você não consegue pensar em outra coisa senão na sua profissão. Falou, vai fazer gestão, vai fazer marketing, vai inovar, vai trazer valor para o seu negócio, mas que não é especificamente do seu trabalho. Então, é exatamente isso que você está falando. E também analisando todas as áreas da vida para ter um equilíbrio. Família, saúde, porque eu sei, gente, além de empresário, ex-pobre, dono de múltiplas empresas, ainda é atleta. Ama atletas e digo, ama fazer atividade física. Eu perco o fôlego só de olhar. Esse aí é o eu meu, admiro. é o meu CHO, é o departamento de saúde atuando. Mas né? isso, houve uma virada de chave aí, num tempo para frente, ou você sempre gostou da atividade física? Eu fui atleta desde os 14 anos, né? Eu fui atleta por necessidade, porque eu ganhava bolsa de estudo para fazer cursinho, enfim. E na faculdade também, aquilo me ajudou a sociabilizar. Eu sempre gostei de esporte, sempre esportes coletivos. E depois, quando eu virei o tal do workaholic, eu praticamente esqueci essa palavra esporte e comecei a ficar doente, adoecido e tal, e eu falei, não, eu preciso fazer algo, e academia, essas coisas eu não consigo ir. Eu falei, eu tenho que começar a me envolver em esporte. Aí comecei a fazer voleibol, que eu fui jogador quando jovem, mas aí o futebol, né, o famoso esporte nacional, fez com que eu interagisse e gostasse disso. Então, eu faço por necessidade, na verdade, que me dá prazer. Então, se você falar, você pode dar prazer? Não, eu faço por necessidade, porque eu vi que o esporte, ele me deixa, né, uma pessoa que tenha mais saúde, a gente se disciplina. A grande verdade é que o esporte ajuda a gente a se disciplinar. Isso é uma grande verdade. E para pessoas, e aqui a gente vai falar de empreendimento, de como gerir o meu próprio eu, e também falando assim, na roda da vida aí, da parte familiar, eu tive esse conselho com relação à minha filha, na questão de disciplina, porque hoje adolescente gosta muito de dormir, ficar no celular, e aí eu ouvi um conselho e falou, olha, coloca para fazer esporte. Então, ela ia para a escola de manhã e a tarde toda esporte. Então, era um centro onde ela tinha lá várias modalidades de esporte. E essa menina, falando de empreendedorismo, virou uma empreendedora, abriu sua loja no Instagram com 16 anos, começou a empreender, fazer entregas no metrô.
vendia, de repente a gente estava lá 10 da noite em casa, ela, mãe, chegou o Pix. Amanhã eu tenho que fazer uma entrega. Então, e realmente eu acredito que o esporte tenha trazido essa coisa da disciplina, de deixar o adolescente mais ativo e para a nossa vida, a gente tá... Outro dia eu confidenciei para a Ângelo que eu fui treinar com o marido e fiquei 3 dias com dor no corpo. Tem que começar aos poucos, tem que começar aos poucos. A gente vai adequando, mas é isso. Esse é um item para organizar. Olha que interessante, você falou de conselho 3 vezes, sem querer, né? Então, assim, eu já vim bem preparado para falar sobre o tema. Nessa roda aí dos CEOs, do CFO, enfim, né? Dos chefes executivos, eles mandam até um certo ponto. Lembra que nem o presidente manda mais do que o CEO. Mas você tem também em grandes empresas, e colocando um paralelo para as nossas vidas, é muito parecido. Tá? Você tem 2 conselhos, o administrativo e o consultivo. Certo. O próprio nome conselho são conselheiros. Tá? Os conselheiros consultivos, eles são contratados, são remunerados. E na nossa família, são nossos filhos. Às vezes são nossos pais, às vezes são nossos avós, às vezes é seu esposo, às vezes é sua esposa. Eles não estão no negócio, mas eles têm opinião. E vai que você não segue opinião. Para que vale você ter tudo? Se família é o mais importante. Então preste atenção na vida de vocês. Quem faz parte do teu conselho consultivo da tua vida? Às vezes não é alguém da família, pode ser alguém de fora, pode ser teu sócio. Pode ser um mentor. Tá? Você chegou lá. Então, no caso, se você pode ter um bom advogado, você pode ter um bom contador, você pode ter um bom mentor, um bom coach. São pessoas que te orientam e te guiam. Eles não precisam fazer fora a família, tá? Mas um advogado, um mentor, um coach, ele não precisa te seguir pro resto da vida. Você coloca ele, até com um amigo, não precisa nem pagar. Você fala, vamos trocar serviço? Você me ajuda, né? Enfim. E ele fica com você, acompanha nos momentos que você precisa, momentos de necessidade, difíceis, 6 meses, 1 ano, ou boa parte do tempo. Né? Os americanos chamam isso de você formar teu Dream Team. Tá? E eu tenho meu personal trainer, ele faz parte, eu chamo ele só das estrelinhas, né? Enfim, e um bom médico. Então, você tem que ter essas pessoas que numa empresa chamam de stakeholders, né? Que servem também. Os meus stakeholders, né? Eu falo assim, enfim, às vezes as pessoas acham que stakeholder é aquela pessoa importante, assim. Eu falo, quem que é mais importante hoje, por exemplo, do que meu motorista que me trouxe aqui e está lá fora me esperando? Hoje, nesse momento. porque estava chovendo, tá? Eu tinha que resolver algumas coisas no trabalho. Eu levei quase 1 hora para chegar e na hora de ir embora eu tenho 2 masterclass para assistir. Ao mesmo tempo, eu tenho que ficar com 2 celulares ligados e não posso estar dirigindo. E eu tenho um motorista que me acompanha nas viagens e vai me levar de volta. Aí o departamento logístico do EUSA atuando. Olha só. Então, você vê como isso, ele para mim é um stakeholder importante. A cozinheira que faz comida para minha família, que prepara meu almoço, minha marmitinha diária, né? A moça que presta serviço de limpeza em casa, que quando eu vou viajar, ela passa as minhas roupas, limpa meu terno, são as pessoas mais importantes da minha vida naquele momento. Sim. E por muito tempo. Então, assim, as coisas mais simples, onde você tem as pessoas que te ajudam, o jardineiro que está cortando a grama, deixa a chácara bonita, são pessoas tão importantes quanto. A gente não pode menosprezar. Falando sobre o conselho administrativo de um negócio, aí já entra aí no âmbito um pouco mais, vamos dizer assim, sério. Né? Às vezes, por exemplo, um negócio que você tem uma herança, né, você é herdado, é o próprio fundador que está ali, né, o próprio dono que fundou o negócio faz muito tempo, pode ser contratados também, ou pode ser também executivos da companhia que têm ações no negócio e fazem parte desse conselho administrativo. Então, ele também é consultivo, mas é diferente, ele joga o jogo. Sim. Ok?
Aí você vai falar assim, tá, Ângelo, me dá um exemplo. Então, vou dar um exemplo de uma esposa, por exemplo, ou de um marido. Né? Às vezes você tem... É muito comum hoje nas empresas familiares, né? Boa parte das empresas brasileiras são de pequeno porte, né? E são familiares. Então você tem filhos, você tem filha, você tem casais. Geralmente, não sei por que a mulher está no financeiro, né? É uma coisa que você tem que separar, né? Quando está em casa, no trabalho, enfim, para a coisa não se misturar. Mas aí, na hora de a coisa acontecer, tem que decidir algo, opinar, é um conselho administrativo que recebe, que está no jogo. Então, é a coisa um pouco mais séria. Você sabe, Ângelo, que eu fiz, eu tenho um grupo de pessoas, de amigos, e a gente faz um curso chamado Finanças Pessoais. E lá, além de... Tem duas coisas que eu achei bem curiosas e vai ao encontro do que eu já pensava, desejava. Eles aconselham, tenha um mentor, uma pessoa que vai te trazer respostas para o que você precisa, e faça conselhos de família, que vai ao encontro do que você acabou de falar. Então, quando eu tenho que decidir, e isso o nosso amigo Carlos, na verdade foi a Vânia que falou isso, que disse que Carlos fala assim para ela, assuntos importantes não se conversam no corredor. Então, eles estão confidenciando que tem um dia da semana que existe uma reunião, é o conselho de família, onde eles vão decidir coisas importantes que envolvem a família. Então, é um negócio, tanto com relação ao negócio, é um passeio, é um gasto, é um investimento. E aí, existe o conselho de família, ele fala, as coisas importantes não se conversam no corredor. A gente reúne, senta na mesa e conversa. E isso vai muito ao encontro do que você disse. Tem Desculpa, acho que ia fazer a pergunta, mas tem uma palavra que você falou lá atrás, da inovação. Eu não sei se é coisa do Brasil, mas as pessoas parecem que têm medo dessa palavra. Inovar, né? Nossa, acho que tem que ter criatividade. Tem pessoas que acham que inovar tem que ter equipamento, tem que ter, né, alguma inteligência artificial. Então, gente, inovar é fazer algo diferente e melhor. Simples assim. Né? E inovar, eu sempre falo, eu venho da área biológica, né? O nosso próprio organismo... ele mostra como a própria respiração, essa troca de oxigênio, né? Eu saio velho, entro novo. Nós somos eu nunca contei, nem vou conseguir contar, mas falam que nós temos aí mais de 50 trilhões de células. E milhões de células, né? Diariamente são renovadas, principalmente da pele, e de alguns órgãos, inclusive. Ou seja, o teu próprio organismo ele está se renovando constantemente. A vida é uma troca, né, do novo saindo do antigo velho. Aí eu volto para o começo da nossa conversa, que você falou sobre desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, e eu falo, né, o quanto o pensamento das pessoas, o seu, tem que ser renovado. O quanto já não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. E a gente não para pensar nisso também. Então, são as mesmas crenças, né? Os mesmos ideais, os mesmos pensamentos. Quebra de paradigmas. Tem uma frase, vou tentar falar agora, porque é quase que um trocadilho, mas ela é verdadeira. A frase é mais ou menos assim, né? O homem, ele não vê ele não acredita no que ele vê o que ele acredita. Acho que é mais ou menos assim. Então, esse negócio de ver para crer não é bem a frase correta. Porque a gente só acredita no que a gente quer acreditar. Então, mesmo vendo, você não vai acreditar se o teu cérebro, o teu pensamento, ele está preso numa crença. Né? Existe hoje na neurolinguística a questão chama-se automação cerebral, que é mais ou menos a teoria do termostato. Então, assim, se você tem uma autoimagem de alguém, né, que você faz de você, e todo mundo tem essa autoimagem, do momento que você começa a fugir dessa autoimagem, você começa a se comportar para voltar naquele estado original. É isso que faz um termostato.
Aqui nessa sala, se tiver ar-condicionado aceso, ligado, começa a esquentar, ele esfria. Começa a esfriar, ele esquenta. Então, falando da pessoa que quer ter uma riqueza financeira, voltando à questão financeira, todos querem ficar ricos financeiramente, mas muitos não sabem que tem um forte termostato para não estar pronto para a prosperidade. Aí ele começa a ganhar, ele começa a gastar, né? Ele fala que ele não consegue poupar, mas ele ganha, enfim. Ele começa a ascender, mas ele decresce. Então, esse termostato, ele acontece em todas as áreas. Nas áreas de relacionamento, nas áreas de saúde, né? A pessoa fala assim, nossa, né? Eu quero ter um corpo bacana, eu quero me cuidar. Aí começa a fazer academia, troca de roupa e tal. Depois você, mas tá vendo aquele efeito de sanfona? Falaram tal. É uma crença que a pessoa tem do efeito de sanfona. Ela simplesmente não acredita. Ou seja, ela tem um termostato, uma imagem dela que não é aquela que ela decidiu ter. Sim. Né? Por falar em decidir, eu adoro a origem das palavras, né? Então talvez pode parecer um trocadilho, né? A palavra decidir, na verdade, ela tem a própria palavra cisão nela. Nossa, decidir, o decidir é decisão, é quebra. Então, quando você decide algo, você tem que estar determinado a deixar algo. A renunciar. Renunciar, exatamente. Não é simplesmente falar assim, não, vou fazer aquilo. Não é uma opção. Não é uma entrega. É deixar algo para você se liberar para fazer um novo. Então, é muito importante para as pessoas que estão aí nos ouvindo, falar, eu decidi, assim, eu não decidi, não aconteceu nada, mas você não largou algo. Você não deixou de fazer. Não renunciou. Não renunciou. Você está falando para a gente aqui, como existe a nomenclatura lá, eu presa, e eu presa quando a empresa só depende de mim em todas as áreas, eu não vou escalar, eu não vou progredir, eu não vou sair daquilo. E como isso não é saudável e para um progresso, para um desenvolvimento, para acúmulo de riqueza, também no eu SA, eu estou vendo a mesma situação. Eu dependo de pessoas, eu não posso ficar decidindo tudo sozinha. Eu dependo de pessoas que vão trabalhar junto comigo para que eu possa ter um desenvolvimento pessoal. Sabe que eu estava pensando isso hoje de manhã. Eu estava já imaginando isso acontecendo e tal. E quando a gente fala em eu presa, né, existe até um termo um pouco mais assim pesado, né, que a pessoa monta um negócio, fica preso nele, aí vira eu presidiário, né, e ele fica prisioneiro do próprio negócio. Na verdade, ele pode se demitir, ele simplesmente fecha o negócio, acabou. Agora, você não pode largar a sua vida. Então, o eu presa, você CEO dela, presidente, o que for, você não vai conseguir nunca se demitir. Aí que está a coisa. Ou você assume o comando da tua vida, ou você administra e gerencia como um grande negócio, com um grande patrimônio, mesmo que você esteja, entre aspas, sozinho, mas você consegue se multiplicar através dos outros. Qualquer negócio hoje, muitos negócios do mundo começaram de uma pessoa só. Depois virou 2 pessoas, 3, o próprio Carlos Vezes mostrou como é. A empresa era ele. Ele, o manual que ele escreveu. Depois 1 aluno, 2 alunos, né? Ele repete isso 2 vezes. Muito... chega a ser engraçado, mas é a maior verdade. Então, quando você tem esse entendimento, né? Que você, na eu presa, né? SA, realmente é uma empresa de um funcionário só, porque você não vai ter 2 pessoas dentro de um só. Mas você, novamente, você tendo... ao seu redor, você consegue ter uma prosperidade em vários sentidos, né? Sabendo tratar isso de uma maneira correta, né? Harmoniosa. Hoje falamos muito também nas empresas, o ecossistema, né? O tal do ESG, dá para aplicar tudo na vida pessoal, né? Então, o que é esse ecossistema? Né? É justamente essa multiplicação também entre as pessoas, né? Essa multiplicação colaborativa que nós mesmos fazemos, né? Nós nos encontramos há meses atrás, enfim. Puxa vida, a gente pode, né? O que tem a ver um médico veterinário com um advogado? Nada. Nada. Um mexe com laser, outro com bicho.
mas assim, o quanto nós conseguimos fazer sinergia em vários assuntos. De estar aqui, por exemplo, né? Então, tem muitas coisas em comum. Então, esse eu SA, né, esse CEO, esse departamento, numa grande empresa, existem dois departamentos hoje nas grandes empresas, que é o CTO e o CIO, o I é de I, tá? O CTO de tecnologia, né? O de inteligência, informática, enfim. Mas o de tecnologia, na verdade, são os diretores executivos que comandam o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. É o seguinte, qual o seu próximo produto? Qual o seu próximo lançamento? Qual a sua próxima renovação? Então, essa vida colaborativa, né? Voltando àquela questão, não se prenda a teu diploma, não se prenda à tua profissão, é justamente isso. Nesse mundo de conexões, né? De pertencimento, a quem nós podemos nos associar? Isso não tem nada a ver com o teu negócio, isso não tem nada a ver com o teu condomínio. É o modo de você pensar e ver a vida. Eu estou me relacionando hoje, você não tem noção, com atletas de futebol profissional. Porque eu gosto de esporte, eu gosto do futebol, comecei a conhecer pessoas que trabalham com esporte, as pessoas começaram a falar. Esses dias eu quase fui jantar com uma pessoa em Curitiba, não foi porque eu estava em São Paulo e estava aqui, né? Nem me conhece, ela para tirar foto, para bater um papo e falar que eu conheci. Então, assim, as coisas se conectam se você fizer isso. Então, muita coisa é possível. Numa empresa, eu acho que isso é quase obrigatório. Tem uma frase também, hoje no mundo dos negócios, que no passado, as empresas levantavam segunda-feira e falavam assim, quem que eu vou matar essa semana? Qual concorrente eu vou eliminar? Hoje as empresas estão com cabeça diferente. Eles pensam o seguinte, com que empresa, com que negócio, com que produto, com que marca eu posso me associar? E você vê hoje tantos negócios também nada a ver fazendo coisas juntas. Eu vou falar besteira, me vira a cabeça agora. Picolé que bom com tênis da Nike. Eu não sei, talvez alguma propaganda parecida já apareceu por aí. Então, de chocolate, roupa, deve ter. Sim. Deve ter. Ou seja, as empresas não precisam se matar, se degladiar. É um pensamento antigo. É um pensamento do eu ganho e você perde. Não é esse mundo novo, né, que temos pela frente, muito menos o ensinamento que temos que passar para as próximas gerações. Ângelo, com base naquele livro, né, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala dessa questão da sinergia, do ganha-ganha, não é? E pensando nisso, tem pessoas aqui, então, que falaram, compraram essa ideia e falaram, eu vou investir em mim, no eu SA. E por onde começar? Porque, lógico, a gente deve fazer um levantamento de tudo que está em descompasso, né? Mas para muitas coisas, assim, para muitas ajudas que eu vou precisar, então, uma manicure que cuida de mim, a gente que é mãe, que precisa de um auxílio com o filho, você sabe por quê? Porque às vezes a gente fica tão exaustivo que depois, naquele momento em família, você está estressado, você não consegue nem ter clima para ter paz, para ter harmonia em casa. Então, mas a gente precisa levantar recursos financeiros, muitas vezes, para poder investir no meu EUSA. Então, onde que há alguém que fala, nossa, aqui tive uma virada de chave, por onde que eu começo? Bom, Elisângela, hoje, eu acho que no passado talvez fosse mais difícil do que hoje, né? Hoje a informação, o conhecimento é tão acessível de maneira gratuita. O problema é que tem tanta informação que ela não vem selecionada, né? Ela não vem assim curada para que você tenha a informação correta. Então, mas ela é muito acessível. Importante ter boas amizades, né? Bons professores, bons mentores, ter um chefe bom. A gente sempre fala que o candidato, ele está mais preocupado com os benefícios do salário, mas ele nunca perguntou quem vai ser meu chefe. Porque ele tendo um bom chefe, é melhor do que um bom salário. Porque o chefe vai descobrir quem ele é, né, e o que ele pode ser de melhor.
essa questão da pessoa assim, ter esse conhecimento que é necessário, eu acho que é um pensamento correto, embora as pessoas às vezes temem em querer adquirir mais conhecimento, né? Não é que as pessoas se sentem sabichonas ou sabem tudo, mas assim, começa a adquirir um modo automático de ser e viver, e aquilo faz o carro andar, né? Sim. Mas talvez ele não está vendo que existem meios mais velozes, mais rápidos, mais econômicos. E a vida, né? Quem falou isso não fui eu, é um livro que está no livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, né? Que o sucesso está em preencher lacunas. Essas lacunas são exatamente as pessoas que você ainda não conheceu, os ambientes que você não frequentou e o conhecimento que você não tem. Ou simples assim. O restante é o restante. Então, quais as lacunas em aberto que você não preencheu ainda? E é ali que você vai buscar. Então, também não tem que ficar desesperado, porque não vai conseguir, nem deve ter todo o conhecimento do mundo. Nem o CEO, Sim. nem o CEO, ele tem todo o conhecimento. O que um CEO que trabalhava na fábrica de biscoito, ele entende de automóvel. Depois ele vai para uma telefonia, depois ele vai para a indústria de saúde. O que tem a ver um CEO que também indústria de saúde trabalhou com automóvel? Mas são pessoas o quê? Que sabem liderar pessoas, sabem conduzir visões, sabem criar inspirações, né? Fazer um movimento mundial de várias línguas para um único objetivo. Essa é a função do CEO, essa é a função que você deveria ter. Então, o ponto principal, né? Eu acho que pode parecer um pouco clichê aqui, Elisângela, falar sobre o propósito. O propósito, na verdade, para simplificar, para facilitar a vida de todo mundo, mas tem um propósito. Você não tem que ter obrigação de saber o teu propósito. Todo mundo tem, eu tenho certeza. Mas vamos simplificar, fala em valores. Quais são os seus valores? Né? Que os valores são como bússolas. O que as bússolas fazem? Elas norteiam o sentido da tua caminhada. E as pessoas não sabem definir seus valores, não sabem mesmo. Não sabem mesmo. Eu vou dizer que a cada 10, eu acho que 10 não sabem. Que soubesse, eu ia falar de cor. Fala 3, não iam saber. 5, muito menos. A gente ensina nossas mentorias, nossos cursos, a definir 10 valores. Mas dos 10, 5 vão ter que andar você nas viagens mais importantes. 3 você vai levar para o Pico do Everest e uma você vai fincar na bandeira. Então, dos 10 valores, qual o seu principal valor? Se você souber falar aquele principalmente, você já vai saber o que você vai dizer para a vida sim e o que você vai dizer não. O que vai te nortear. Você sabe que, pensando nos valores, inclusive, e a gente acaba se conectando com pessoas com identidade de valores. Então, hoje, houve esse final de semana, até Carlos Luiz estava lá em Utah com um grupo, em uma conferência mundial de líderes religiosos. E lá se falou muito de associações. E pensando com quem, quando e onde eu devo estar, me associar. E aí eles só falaram o seguinte: onde a presença de Jesus Cristo estaria? Em que lugar? Então, se eu fizer essa triagem, essa seleção, automaticamente pessoas vão se afastar e as que têm identidade de valores vão se aproximar e vão se conectar. E um conselho também, ou falando novamente de conselho, quando a gente busca as coisas de Deus, né? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. Então, esse eu acho que acredito que é o início de tudo. E o universo, as energias, pessoas boas vão surgir para nos auxiliar, para formar essa grande empresa que somos nós, para que a gente consiga ser o gestor de nós mesmos, né? E eu acredito muito nisso, que o Pai Celestial vai nos conectar a pessoas. E quando você disse, eu anotei aqui, eu vou fazer um quadro disso, hein?
a mente vai primeiro, depois o corpo se lança. Então, a gente idealiza, a gente pensa, a gente sonha positivo e parece um imã. As conexões acontecem. Tem também uma frase que eu acho muito legal, né? Isso é usado em PNL, que nós vivemos no mundo dos 5 sentidos. É este mundo, é o mundo físico, o mundo da matéria, porque na verdade nem matéria é, né? Você começa a entrar em física quântica, nada aqui é matéria, tudo é uma soma de energia. Mas esse mundo limitado de 3 dimensões, né? A ciência já prova que tem bicho aí com 4 dimensões, 5 dimensões, e a gente, ser humano, limitado a 3 dimensões. Então, como a gente é limitado? Então, quando a gente acredita em algo, né, mas de olhos fechados você consegue chegar no infinito, você chega no infinito, não tem limite, não tem barreira, você fecha o olho e pode fazer a viagem daqui até Marte e voltar. Muito rápida. Mas quando você imagina, pensa e abre o olho e você vê que a tua realidade é limitada, aí vem aquela pergunta: em que imaginação você acreditou? Então é isso que a gente tem que pensar. Claro, não que não também ser um vislumbrado, né? Eu sou muito fã de Walt Disney. Quando a Disneyland esteve pronta, o Walt Disney já não estava mais vivo, né? Aí ele, no Alto da Colina, é uma história que está no livro, né? O irmão dele, o Roy, que era o executor, o Disney era o empreendedor, era o visionário. Sim. Os engenheiros falaram assim: nossa, que pena que teu irmão não tá aqui vivo para ver tudo isso, você que pensa. Ele foi o primeiro a ver tudo isso. Então, mesmo em vida, no mundo 5 sentidos, das 3 dimensões, o Walt Disney, ele acreditava no sonho como real. Nossa, até me arrepiei. Mas ele tinha que ter o executor. Ele já viveu aquilo antecipadamente. Exatamente. Então, eu falo que o Walt Disney era o CEO, mas ele tinha o quê? O COO, operacional, que era o irmão dele, que fazia as coisas acontecerem. E no Eu S.A. a gente é uma só. Lembrando que a gente é uma só. Eu queria só também, não perder o gancho, você falou de Jesus Cristo, então vou me permitir também falar sobre ele, né? Que Jesus Cristo tinha uma profissão. Ele era carpinteiro. Mas ele não é conhecido, né, pela sua carpintaria. Então, novamente, aquilo que eu falo, você não precisa se apegar à sua tua profissão. Se a tua profissão te leva a ajudar pessoas, pregar a tua palavra, excelente. Mas Jesus mostrou que talvez até foi um exemplo de uma profissão tão simples. Ele poderia ser sapateiro, cozinheiro. Muitas pessoas nem sabem quem um tecelão, ou um pescador, né? E fez o que fez. E deixou o legado que deixou. E aí, volta no início da sua fala, quando a gente começou, que você falou de legado. A gente, né, nasce com um legado. Então, para ajudar aqui as pessoas a se aprofundar mais no tema, tem uma pessoa que escreveu sobre Eu S.A. chamado Gene Simmons. É o Gene Simmons. O Gene Simmons, ele foi baixista daquele grupo chamado Kiss. Olha que interessante, eu vi na verdade, um áudio do resumo do livro, e olha que bacana, né? As pessoas às vezes... Eu nunca fui fã desse, né? Nunca... Mas assim, depois que eu vi a história do livro, eu achei muito interessante que o Gene Simmons, ele no fundo é um grande empreendedor. Ele sabia que o mundo da música, né, ia acabar, né? Ele ia ter que viver outras coisas. Ele foi um empreendedor, homem de negócio, tal. Não sei se ele está vivo ainda, talvez esteja. Mas o que mais me chama a atenção na história que ele fala é que o Kiss, o grupo, eles eram completamente, como muitos do mundo da música, do mundo artístico, completamente desconhecidos, né? Tocavam em qualquer lugar, não ganhavam nada tal. E o que eles decidiram? Imaginar-se famosos. Aí teve uma loucura de pintar o rosto, botar uma bota com salto alto. Tudo era para chamar atenção. Falou assim: nós somos diferentes, olhem para nós. Mas mais do que isso, porque isso era matéria, e existe a parte o quê? Imaterial, que era a mente. Eles, quando subiu no palco para 5, 10, 15 pessoas... Se achavam. Como se o mundo inteiro estivesse olhando, eles cantando e tal. Enfim, ele fala muito sobre isso me chama a atenção. Eles sentiam-se estrelas. Pessoas importantes onde eles chegaram, né? E é mais ou menos aquilo que a gente falou agora há pouco. Ele se lançou primeiro, depois a vida aconteceu.
E ele fala que é muito importante, né? Que ele faz um empreendedorismo. Tá engraçado, né? De um ex-músico, ou músico para sempre, eu não sei. Ele falando, é um livro de negócios, na verdade. Ele fala, é um livro de empreendedorismo do começo ao fim. Que conta a história da banda e tal. Então, eu achei muito legal essa... E falando, trazendo isso para o Evangelho, primeiro você coloca o pé e depois Deus vem e põe no chão, né? Primeiro você pisa, houve uma atitude de pisar primeiro para depois o Mar Vermelho se abrir. Então, nosso tempo está se esgotando aqui. Gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, a sua generosidade e te deixar aí o tempo para as considerações finais desse papo que eu desejo, já imagino parte 2. As empresas não acabam num dia só, então tem muita história, se perpetuam. Estarei sempre com você, aceitarei sempre convite, obrigado. Foi uma honra para mim, eu que tenho a agradecer. E assim, o conselho que eu tenho conselho, né? Puxa vida, não aqui só para dar conselho. Mas eu quero ser conselheiro de empresas também, é um dos desejos, um dos sonhos meus que eu gostava, né? Poder ajudar a administrar negócios. Isso, as empresas vão precisar e vão fazer parte de pequenas e médias empresas muito em breve. Não vai ser o conselho consultivo, principalmente, não vai ser um negócio só de grandes empresas. Então já tem informações aí, estou de olho para fazer isso aí. Eu tenho um capítulo de um livro chamado Treinador Extraordinário. E quem tiver interesse aí, se puder... Sim, eu acompanhei o lançamento aconteceu. Foi um livro escrito por diversos autores, né? Um dos capítulos eu escrevi com o título chamado Viva os Seus Sonhos. Então, Elisângela, a vida é tão curta, ela passa tão rápido, né? Daqui a 2 anos eu vou estar com 60 anos. Eu falo que se a vida fosse um relógio de 24 horas, eu já estou indo para o Jornal Nacional. Quando bater a sessão coruja, meu filho, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Então, eu estou acelerado para fazer o que eu estou fazendo agora, para ter essa conversa. Muito obrigado, estou cumprindo minha missão. Me chame mais vezes, porque agora, tá? Não tem nem espaço para comercial. Vai ser filme e conteúdo direto, tá? E o livro Viva os Seus Sonhos fala sobre isso, né? Não perca tempo, né? Faça acontecer, não viva a vida dos outros, não viva o contexto que colocaram para você. Seja você, né? Coloque no papel, porque sonhos que não estão no papel não acontecem, mas coloque no papel, tenha um bom mentor e parte para cima. Seja feliz, seja próspero, né? Muito obrigado pela presença, Elma, Rocio, Márcio, Wesley Vídeo, que contribuiu aqui com a nossa podcast. Um beijo. Tchau, tchau.